Por que você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você? Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias. Nossos contatos para um possível agendamento são estes aqui. Telefone DDD 62 3280 0114, celular 62 984 69 1390, ou pelo e-mail aqui, prof.jonias@gmail.com. Através desses contatos você pode nos agendar para uma possível palestra na sua igreja ou uma pregação. Devo informar-lhes que este link aqui remete ao blog que nós temos dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. Lá você acessa as lições antecipadamente. Quer dizer, você não precisa nem comprar a revista. Você vai tendo acesso às revistas aqui antecipadamente, ou seja, às lições. Lição 9 do primeiro trimestre de 2017, editora CPAD. O título: Fidelidade firmes na fé. Essa revista do primeiro trimestre tem a temática As obras da carne e o fruto do Espírito. Nessa nós vamos ver aqui a fidelidade, que é um fruto do Espírito, e a fé. Essa lição está direcionada para o dia 26 de fevereiro de 2017. Texto áureo: se formos fiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. A verdade prática: a fidelidade como fruto do Espírito ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. O objetivo geral da lição: explicar que a fidelidade, fruto do Espírito, nos ajuda a permanecermos firmes na fé até a segunda vinda de Cristo. Os objetivos específicos: saber que a fidelidade é a característica do que é fiel. Mostrar que a idolatria e a heresia são um perigo à fidelidade. Compreender que precisamos permanecer fiéis até o fim. Meu querido irmão, nesta lição estudaremos outro aspecto do fruto do Espírito, a fidelidade. Veremos também a idolatria e as heresias como obras da carne e como oposições, ou seja, contrárias à fidelidade. Como novas criaturas, precisamos crer e confiar em Deus de todo o coração, pois a nossa fé vai nos ajudar a permanecer fiéis até o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Aquele que realmente crê no Pai e no Filho não se deixa levar por qualquer sorte de doutrina, pois está sempre vigilante e atento à voz do Senhor. Vamos estudar a fidelidade de um fruto do Espírito que combate as heresias e que nos deixa sólidos espiritualmente. Na primeira parte, o significado de fidelidade. Vamos ver o que é isso, fidelidade. A definição, segundo o dicionário Hawaiian, é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Logo, podemos afirmar que a fidelidade é a característica de quem é leal. Essa definição nos leva a entendermos o verdadeiro sentido da fidelidade. No segundo subponto, a fidelidade como fruto do Espírito. Já vimos que a fidelidade é a característica de quem é leal, mas como fruto do Espírito, tal virtude é desenvolvida em nós pela ação do Espírito Santo. E Gálatas 5:22. À medida que confiamos em Deus e passamos a ter uma maior comunhão com Ele, mediante a leitura da palavra, oração e jejum, desenvolveremos o fruto do
e espírito. É bom que se diga aqui que o que vai nos solidificar na fé é nossa dedicação ao estudo da palavra, a oração e o jejum. Sem esses elementos, não vamos estar sólidos, resistentes às intempéries espirituais, às forças do mal. No terceiro subponto, a fidelidade de Deus. Fidelidade é um dos atributos morais de Deus. Ele é fiel em sua natureza. 2 Tessalonicenses 3:3. O Deus que é fiel pela sua graça nos salvou e nos deu uma nova vida a fim de que tenhamos comunhão com Ele e com o seu Filho. 1 Coríntios 1:9. Como filhos de Deus e novas criaturas, precisamos ter para com Deus a mesma atitude de lealdade que Ele tem para conosco. A nossa fidelidade ao Senhor nos ajuda a resistir à idolatria e às heresias que tão de perto nos rodeiam. É importante ressaltar que idolatria não é somente adorar imagens de escultura, mas é tudo que toma o lugar de Deus em nossos corações, sejam pessoas, sejam objetos. Muita gente coloca aí um objeto, coloca aí uma pessoa, uma netinha, um netinho, coloca aí como um ídolo que assume o lugar de Deus, ou um objeto, um carro, uma casa, uma fazenda, alguma coisa que você coloca no lugar de Deus, é idolatria. É bom que se entenda isso. Não é só se prostrar diante de um ídolo. Segunda parte, idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. O que é idolatria? Vamos aprender agora conforme o vocábulo idolatria. O vocábulo idolatria, no grego, é eidolatria e significa culto destinado à adoração de ídolos. A idolatria aparece na relação de obras da carne, apresentada por Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Ela é proveniente da falta de conhecimento das Escrituras e de Deus, pois quem conhece a Bíblia sabe que tal prática é condenada pelo Senhor. E aí nós vamos ter uma farta referência bíblica, Levítico capítulo 26, 1 Samuel 12, 21, Salmo 115, 4, Atos 15, 20, 1 João 5 e 21. Os israelitas, embora tivessem visto de perto a glória e o livramento de Deus, por diversas vezes se deixaram levar pela idolatria. E basta lembrar aqui, quando Moisés foi para o Monte Sinai, ficou 40 dias ali para receber as tábuas da lei, uma comunhão com Deus perfeita, eles promoveram um culto a um Deus estranho, fizeram um bezerro de ouro e adoraram. Nós temos vários exemplos de idolatria. Quando Salomão morreu, Jeroboão, que assumiu o reino do norte, fundou um sistema religioso idólatra, mandando fazer 2 bezerros de ouro, institucionalizando a idolatria em Israel. E nós temos aí em 1 Reis 12, 26 e 33. A Bíblia, o Velho Testamento, está recheado de pessoas fazendo a prática de cultos a deuses estranhos. Não se satisfaz, apesar de ter tido uma experiência com Deus, o histórico de Israel, passando pelo Mar Vermelho, um Deus verdadeiro que os conduziu pelo deserto, abriu as águas do Jordão, derribou as muralhas de Jericó, fez tantas coisas grandiosas, e agora o povo sempre procurando uma forma de idolatria, de adorar ídolos. Não bastasse Deus abrir o Mar Vermelho, há poucos dias, há poucos meses, o povo tinha visto a mão de Deus operando e de repente faz um bezerro e adora. Quer dizer, isso é idolatria. A idolatria no Novo Testamento. Na Roma Antiga, adorar os imperadores era uma forma de lealdade e devoção. Por isso, os primeiros cristãos foram severamente perseguidos e mortos, pois eles não aceitaram que o homem ocupasse o lugar de Deus. Além dos imperadores, os romanos e também os gregos tinham muito grandes ídolos. Na cultura helênica, ou seja, grega, nós temos aí a mitologia grega famosa, que levava muitos ao culto
a deuses dos mais diversos. E aqui, no Novo Testamento, nós vamos estar nos deparando com um sem número de situações em que as pessoas adoravam a deuses estranhos. A idolatria é condenada pelo Senhor. E nós temos aí em Êxodo 23, Levítico 26, 1, várias referências, inclusive Apocalipse 22 e 15. Não podemos jamais esquecer que tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. Então, já ficou bem claro que a idolatria é aquilo que ocupa o lugar de Deus. Você pode botar aí no lugar de Deus um objeto, não é só um ídolo. Pode ser que esse objeto se transforme num ídolo, e aí passa a ser idolatria. E pode ser uma pessoa, o pai, a mãe, o filho, o neto, e etc. O que significa heresia? No grego, essa palavra é eiresis e significa preferência, escolha. Segundo o dicionário teológico CPAD, podemos definir heresia como uma rejeição voluntária de um ou mais artigo da fé. Precisamos ter cuidado, pois atualmente muitos estão se utilizando de argumentos falsos para enganar e macular a igreja do Senhor. Precisamos de homens como Paulo, que não usavam de engano nem fraudulência. 2 Tessalonicenses 2 e 3. Contudo, também precisamos investir mais no sentido sistemático das Escrituras Sagradas, pois as heresias só podem ser rechaçadas pelo conhecimento bíblico. Marcos 12, 24. Estamos vivendo tempos difíceis, nos quais muitas igrejas já não conservam mais a sã doutrina, sendo os crentes enganados por filosofias humanas e ensinos de demônios contrários à palavra de Deus. Tá demais. As igrejas já não se satisfazem com o estudo da palavra, com o que direciona a palavra genuína do Senhor, e misturam a palavra com filosofias, com culturas diversas, buscam aquilo que satisfaz os desejos próprios, e está ocorrendo verdadeiras heresias, seitas que são criadas, um sistema manipulador religioso em que as pessoas buscam aquilo que querem para satisfazer o seu ego e criam verdadeiras seitas heréticas que bem satisfazem os seus desejos. E o comentarista nos dá a entender aqui, através do texto comentado, que a heresia é um perigo, e esclarece bem o que vem a ser a heresia. Terceira parte. Sejamos fiéis até o fim, olhando para o passado. Para se conquistar um bom futuro, é imprescindível ter estabelecido alicerces sólidos no passado. Aquilo que você é hoje, você será amanhã. Esse hoje será o passado de amanhã. Alicerces bem estabelecidos, sólidos, é que nos dá uma projeção para o futuro. Por isso, o escritor aos Hebreus pede que os crentes deem uma olhadinha no passado. O propósito era que eles não se esquecessem das bênçãos. Então, esse olhar aqui para o passado não é para ver os erros e as falhas, mas é para ver o que fomos no passado concernente às coisas de Deus. Que não nos esqueçamos das bênçãos maravilhosas que nós recebemos. Hebreus capítulo 10, versículo 32. O Senhor também cuidaria dos seus servos, dando-lhes novamente força e vigor para permanecerem fiéis até o fim. A fé que recebemos com o fruto do Espírito nos ajuda a continuar firmes e fiéis a Cristo diante das circunstâncias contrárias. É para isso que nós vamos olhar no passado. Não nos esquecermos das bênçãos recebidas. E aqui no subponto 2, a fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. Já fomos justificados
já fomos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 21 e 22. Esta é a chamada fé salvífica, que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas à medida que buscarmos ter maior comunhão com Deus, desenvolvemos a fé como fruto do Espírito. Esta fé cresce em nós com o tempo e nos livra da idolatria, das heresias e da apostasia. 2 Coríntios 10, 15, 2 Tessalonicenses 1 e 3. A nossa confiança em Deus nos ajuda a permanecer fiéis em tudo até o dia em que iremos nos encontrar com o Senhor. Apocalipse 2 e 10. Aqui, Apocalipse 2 e 10, nada tema das coisas que haveis de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As tribulações que vieram para a igreja de Esmirna, as 10 provações ferrenhas, eles suportaram e foram fiéis. E como estipêndio, a coroa da vida. Está aqui. A fé nos ajuda a permanecermos fiéis. A fé viva, como fruto do Espírito. Na terceira parte, no terceiro subponto, seja fiel. O Deus fiel e imutável a quem adoramos deseja nos ajudar a permanecer fiéis em toda a nossa maneira de viver neste mundo tenebroso, mau e que jaz no maligno. 1 João 5 e 19. Se quisermos permanecer fiéis, não podemos descuidar da nossa comunhão com o Senhor. Precisamos buscá-lo enquanto podemos achá-lo. Isaías 55 e 6. Noé, durante um bom tempo, anunciou que o dilúvio viria, mas aquela geração não deu crédito à pregação do servo do Senhor. O dia do juízo chegou e somente ele e sua família foram salvos da fúria das águas. Mesmo vivendo em uma sociedade corrompida pelo pecado, Noé permaneceu fiel ao Senhor e cumpriu a sua missão com zelo e temor até o fim dos seus dias. Então sempre tem alguém que se mantém incólume, intocável, fiel. Noé é um exemplo disso. Ele é um modelo, um paradigma para nós. E nós, o que somos, o que seremos, o que estamos fazendo para comprovarmos a nossa fidelidade a Deus em meio aos torvelinhos, às tribulações, às circunstâncias? Meu internauta, que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim. Apocalipse 2:10. A infidelidade ao Senhor tem feito com que alguns ensinem heresias, levando muitos a apostatarem da fé. A fidelidade como fruto do Espírito nos ajuda a não abrir mão de nossas convicções cristãs, que em nossa caminhada de fé possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, 2 Timóteo 4 e 7. Tá aí. Vamos nos deparar nessa caminhada de fé diante de circunstâncias das mais diversas, situações de adversidade, doutrinas de demônios, forças contrárias, doutrinas perniciosas. Estamos circundados por todos os lados de ataque, mas a nossa fé vai nos tornar fiéis ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Porque você não pede a Estou Deus deixando aqui para você refletir pra transformar as perguntas e seu respostas. Pode coração, pausar o vídeo, catalogar aqui as respostas para as suas mudar o perguntas. seu interior. Como o tempo é exíguo, Todo esse não vamos rancor comentar sobre as perguntas e respostas. que Que habita Deus em nos abençoe. você.